Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar um pouco, vou falar um pouco, na verdade. Vou falar sobre o valor da marca para a sua cliente. Vai que você tem uma cliente aí que é uma veterinária, né? Então, esse vídeo ele é para você que atua com propriedade intelectual. Seja você uma advogada que está iniciando a carreira, seja bacharel, atue aí como agente da propriedade intelectual ou industrial, né? Galera que trabalha aí com legislação de propriedade intelectual, industrial, o assunto é exatamente esse. Mas já digo logo que um dos objetivos desse vídeo é desenvolver em você, em você aí que atua com propriedade intelectual profissionalmente, principalmente você que, neste caso específico, tenha uma cliente que é veterinária, que é o caso que eu vou aplicar aí. Você acha que o fato da cliente que você tem não valorizar a própria marca é uma responsabilidade dela como empreendedora ou sua como empreendedora, assessoria no mercado jurídico aí? De quem você acha? Muito se fala sobre ter interesse em prestar uma assessoria para a sua cliente, E aí, nesse caso, eu escolhi uma veterinária, e aí eu estou considerando a profissional veterinária porque normalmente é um perfil específico, mas assim, muito parecido com as outras áreas da saúde, mas a veterinária em si, ela não tem muito tempo e tal. E aí, qual é, a reflexão inicial aqui? Qual é a tua mentalidade hoje, você que atua no mercado jurídico e tem clientes que você ajuda a proteger as marcas, das suas clientes aí, e no caso de uma veterinária que você está observando que ela não valoriza a marca. E aí qual é um dos objetivos? É trabalhar com você a sua mentalidade. Como que está a sua mentalidade hoje em relação a essa situação? Que você percebe que a tua cliente veterinária não valoriza a marca dela como você valoriza. Já já eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso, mas é mais ou menos isso. Você diante de uma situação em que você está vendo que a tua cliente vai perder tempo e dinheiro com a postura que ela tem em relação à própria marca dela. E ela, já digo logo, ela não te ajuda muito não, você diz para ela fazer as coisas, ela não quer fazer as coisas naquela hora, enfim, é mais ou menos isso aí. Então tá, estou querendo dizer o seguinte, você iniciou a sua atividade profissional como operadora do direito, acadêmica, bacharel, advogada recém-empossada aí, com a OAB, e também a API, para quem conhece desse mercado sabe o que é a API, que é a agente da propriedade industrial, que atua aí com propriedade intelectual, beleza? Você se recorda quando você estava iniciando sua atividade profissional que você fazia uns atendimentos genéricos assim, tipo, tá aprendendo, tá iniciando lá, mas já está colocando o pezinho na água, e aí você tinha uma relação meio cuidadosa assim com a sua cliente, certo? Então, essa era você lá no início, Passou um pouquinho, o tempo, você foi se adaptando, ou você está nesse segundo passo, ou num terceiro passo, onde você passou a perceber, logo que você passou a atuar, atendendo as suas clientes, você foi percebendo mais clareza em relação a essa matéria, que é a propriedade intelectual. Também foi vendo novas oportunidades de negócio, porque é um mercado amplo a propriedade.
E aí tem uma conexão direta com praticamente, né, todos os ramos do direito, mas o empresarial se conecta ali, e eu estou falando aqui de pessoa jurídica, beleza? Veterinária. Esse é o bate-papo aqui. Você logo em seguida, a partir do momento que você percebeu e teve mais clareza sobre onde você está, para onde você estava indo, né? O caminho que você estava decidindo seguir, você também passou a perceber que é uma atualização constante, é uma capacitação constante e não só em relação à legislação, é genérica, porque você empreendendo aí, ou você faz parte de um time, você é líder de um time, você é a gestora de uma empresa, ou então a empresa é tua, você é a dona do negócio ali, e aí tem que se desenvolver em várias áreas da sua vida, beleza? Isso tudo que você foi observando, esse conhecimento, esse seu desenvolvimento, ele reflete no seu atendimento com a sua cliente. E lá no início eu falei assim, será que você já passou por uma situação, principalmente você que tem cliente que é veterinária, onde a tua cliente não está dando muita bola para a importância da marca, não. Então, assim, para tudo e perceba se você hoje dá mais importância para a marca da tua cliente do que ela própria. É nesse ponto que eu estou querendo chegar. Passado um tempo, desde que você iniciou, você foi se aperfeiçoando, identificando novas oportunidades e você também percebeu, né, que lá na frente, após olhar para trás e ver que já trilhou um pedacinho ali importante, você percebeu que precisa realmente se manter, né, em constante capacitação profissional e também você que já está, né, se consolidando aí nesse mercado, você está rumo a se validar como uma especialista, beleza? Então, assim, essa é a visão que você mesma tem da sua trajetória, mas isso a partir de investimento individual teu, que você fez em você mesma, no teu negócio, e aí você foi adquirindo as experiências com as clientes que você foi atendendo e tal, mas lembra que eu estou chamando a atenção para aquela cliente que não valoriza a marca assim como você. Aí, o que eu falei lá no início? Eu perguntei assim, a falta de valorização, né, que a sua cliente tem em relação à marca dela, é tipo assim, é culpa dela ou é uma responsabilidade sua? Pensa aí, qual a sua contribuição para que a sua cliente não valorize a marca dela? Ah, é porque ela está vindo indicada por pessoas que não valorizem. Sim, você pode ter outras clientes que também não valorizem e aí elas estão replicando isso aí. A falta de valorização. Será que você está envolvida num leilão aí no mercado? Qual o diferencial que você tem? É mais ou menos nesse ponto que eu estou querendo chegar. Você já parou para pensar o problema que é ter uma cliente na tua carteira que não valoriza? Ela dificulta na hora de você contratar outros serviços, na hora dela pagar, ela não valoriza. E aí o que está acontecendo? Ela está perdendo tempo e dinheiro e você também está perdendo tempo e dinheiro. Por quê? A partir do momento que você estivesse alinhada com a sua cliente, vocês duas economizariam tempo e dinheiro, por exemplo, por quê? Porque ela se tornaria uma cliente consciente e você uma prestadora de serviço, no caso, assessoria jurídica, e ela ia te tratar como especialista. Ela ia te reconhecer como especialista. Mas por que isso não acontece? Lembra que eu fiz a pergunta, de quem é a responsabilidade? Será que a responsabilidade é toda da cliente? Ou tem uma responsabilidade sua que decidiu por atuar nessa área, percebeu que é uma área de especialização, você está cumprindo as horas para você realmente se tornar especialista? O que você está investindo no seu time aí para poder o seu time atender bem a sua cliente? O que você está fazendo para poder não ter prejuízos
uma duração de um atendimento muito longo para convencer a cliente, aí você faz uma proposta de uma defesa num processo administrativo, por exemplo, ela não quer, ela não entende o que você está falando para ela e ela continua não valorizando. E por que que você deve observar isso? Porque senão você vai perder tempo e dinheiro, ela vai perder tempo e dinheiro, então o negócio não vai andar. Só que, se você reverter isso, existe uma grande oportunidade aí, como já tinha falado anteriormente. Qual que é essa grande oportunidade? A cliente consciente, ela ajuda você a ganhar dinheiro, ela ajuda você a não perder tempo. E o resultado disso é que ela, quanto melhor esclarecida ela for, ou por você, ou pelas pessoas que trabalham aí no seu time, quanto melhor esclarecida for a sua cliente, mais ela vai consumir, melhor ela vai consumir os seus serviços aí, beleza? Deixa eu só ver aqui, ó, conscientizar o cliente é um dos principais desafios dos novos advogados. É isso aí mesmo. Por quê? Porque conscientizar o cliente é não só você se validar como especialista, mas também você aplicar todas as técnicas profissionais da venda, por exemplo, você desenvolver o teu time para que isso seja duplicado, vai ser, né, validação do teu negócio ali, como as pessoas veem, como as suas clientes veem o teu negócio, e também a aplicação prática de tudo isso, que é o quê? Um atendimento ágil. As clientes, elas percebem que é uma linguagem clara, que está ali, ó, mostrada no seu atendimento. Então, assim, o seu time fala de uma forma clara, de uma forma simples, explica para ela e traduz aqueles termos complicados da legislação que existe aí. Isso torna uma aproximação, uma proximidade cada vez maior entre você, seu time e as suas clientes. Então, quando você começa a assumir a responsabilidade em relação a essa questão aí, você vai criando oportunidades para você mesma. Por quê? Você vai ter, né, uma economia de tempo e uma melhora nos seus resultados. Principalmente, vai ter um indicador muito importante que é o índice, o nível percentual de satisfação das suas clientes após serem atendidas pelo seu time. Olha que coisa boa. Seguindo nessa linha, o que é importante vocês perceberem? Que você, acadêmica, bacharel, API, advogada aí no início da sua carreira, por exemplo, você realmente está observando que você está evoluindo desde que você decidiu na propriedade e você está buscando conhecimento, parceria, as ferramentas adequadas, a capacitação individual sua como líder, como gestora do teu negócio. Como é que o teu posicionamento em relação ao seu time, o que você está investindo no seu time. Você hoje, você busca entender quem é o perfil de cliente que você está procurando, né, atender hoje. Seu time sabe disso? Isso tudo tem que estar muito alinhado para que vocês possam ser como uma flecha assim, certeira para atingir o alvo do sucesso. Beleza? Eu vou contar uma história aqui que é para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão aqui. É o seguinte, imagina que a jornada, eu vou falar aqui, é só um exemplo, tá? Imagina que a jornada da sua cliente veterinária, ela seja mais ou menos o seguinte, ela está cursando, ela cursou, ó, é mais ou menos isso que ela traz para você. Ela cursou a universidade aí, né? E aí ela, beleza, tá lá estudando para ser veterinária, ela foi estagiar numa empresa de algum veterinário aí e ela teve a oportunidade de ter um contato com a prática, mas ela estava sob um contexto. Já era uma empresa que ela estava inserida ali naquele contexto e atuando como veterinária.
Sim, é a realidade de muitos perfis de clientes. Sim, isso mesmo, que não valoriza. Então, essa cliente tua chegou para você, contou um pouquinho da história dela, falando que ela teve o contato com atividade profissional, aí ela estagiou numa clínica veterinária e lá ela conheceu uma amiga, vou chamar ela de Joana e Maria, certo? E aí a Joana e Maria, elas estavam lá, elas foram bem-sucedidas, vamos colocar um estágio no final do curso aí. Elas foram muito bem-sucedidas, só que guarda essa ideia aqui, ó. Elas estavam prestando serviço numa empresa que já tinha uma marca. E aí elas se formaram, resolveram montar uma sociedade. Por um tempo, no início da carreira delas, elas vão ser lembradas, por uma questão óbvia, na relação, né, que ela teve com aquela marca anterior do empregador dela, a pessoa que cedeu, né, aquele conhecimento, deu espaço para que elas estagiassem ali e beleza. Aí seguiram carreira, pronto. As duas, por aqueles clientes que foram atendidos, pessoas, elas atenderam os cães e gatos, por exemplo, de clientes que reconhecem elas e a capacidade profissional delas, gostaram do atendimento e elas são a Joana e Maria daquela clínica lá. Quando elas concluem um curso, elas vão se juntar como sócias e aí elas resolvem abrir a própria empresa delas, o negócio delas lá. Consultório veterinário da Joana e da Maria. Aí elas colocam assim, JM Pet. Beleza. Então elas saíram elas estão se desconectando da identificação, da atividade profissional delas, da qualidade de atendimento delas, que era relacionada àquela empresa onde elas estagiavam, e elas passaram a criar uma referência da empresa própria delas, consultório veterinário ali. Ok. Então, quando elas fazem essa transição, elas já precisam criar uma identidade dentro desse mercado que é o da medicina veterinária. Elas iniciam com um consultório onde as duas atuam, beleza? E tá lá, consultório veterinário Joana e Maria. Só que as coisas vão dando certo, e quando dão certo, elas veem que tem uma outra oportunidade. Vaga a loja ao lado e elas pensam assim, são empreendedoras. Eu vou montar um pet shop aqui. Tá bom. Aí vamos montar. Então tem um consultório e tem o pet shop. E aí, além do pet shop, tem também uma oportunidade, sei lá, vagou outra loja. Monta um banho e tosa. Então tem 3 estabelecimentos ali. Tem o consultório, o pet shop e tem o banho e tosa. Ok? Então tá bom. Elas continuam tão focadas ali, trabalhando pra caramba, só que elas olham aquilo ali, elas pensam assim, como é que nós vamos nos identificar? E aí, o carro já está andando, né? Trocar o pneu com o carro andando. O que aconteceu nesse caso? Diga aí, você que está assistindo esse vídeo. Olha só, elas eram reconhecidas por uma marca, que era da clínica onde elas atuavam, montaram o negócio delas e foram no automático. Se formaram, alugaram o imóvel comercial no nome de uma delas, colocaram lá consultório veterinário e já tinha gente procurando, depois surgiu oportunidade para uma outra loja, pet shop, depois outra loja, banho e tosa. Então, deixa eu ver aqui. Usou a marca do antigo chefe. Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Por quê? É difícil a pessoa se desconectar e por muito tempo, em função dessa relação ser uma relação de proximidade, vocês vão, né? Vocês concordam comigo que é uma relação de confiança. Já mandaram um raio aqui dizendo que é conexão total. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. É exatamente isso. O primeiro desafio delas é se desconectar
daquele estabelecimento, daquela marca antiga. E ó, isso leva talvez para a vida inteira. Todo mundo conhece alguém, fica impregnado ali com aquela marca. Ah, eu sou ex de não sei aonde, né? Eu já trabalhei em tal lugar. E carrega aquilo. É difícil, por quê? Porque a marca, ela é uma identidade muito poderosa profissionalmente. É mesmo. Só que elas também, obviamente, elas usufruíram ali da qualidade daquele estabelecimento que já estava consolidado e que tinha uma marca bacana. E elas agora têm que fazer a transição para uma marca bacana para elas. Beleza. Então elas conseguem fazer isso aí. Qual foi, né, o cuidado que elas não tiveram? Trocar o pneu com o carro andando quer dizer o quê? Já iniciaram o negócio e procuraram você, que é atuante aí no mercado profissional jurídico. Elas chegaram lá com essa demanda para você, falaram assim, ó, precisamos agora registrar a marca. Por quê? Receberam a notificação, sei lá, da JMPet de outro estado, notificou para mandar parar. Elas nunca tinham tomado, né, uma notificação extrajudicial na cabeça, assim, nunca tinham tomado. Na hora que chegou aquilo ali, e aí, o que faz? E o problema já está acontecendo aí, né? Então, nesse caso, que elas não tomaram os devidos cuidados, elas saíram no automático para poder empreender. Qual seria o adequado? Elas receberem a sua assessoria, aí olha só, a tua oportunidade e a tua responsabilidade. Elas receberiam a sua assessoria para você explicar para elas o seguinte, olha, faz o passo a passo. Se vocês querem empreender, vocês já estão pensando em alugar um imóvel e tal, vocês já estão querendo entrar no mercado. E o mercado não é para peixe pequeno, não é para peixe grande mesmo. Então se preparem, né? E aí eu vou congelar aqui um pouco para perguntar o seguinte, regularmente você está mantendo esse contato com suas clientes de marcas, por exemplo, e você tem sempre trabalhado essa ideia da proteção, da ampliação de uma proteção. Às vezes a sua cliente traz uma marca que não está bem elaborada, e aí você precisa dar uma opinião técnica para que ela possa melhorar a distintividade dessa marca para evitar uma colidência futura. Você está fazendo isso regularmente? Você está capacitando o seu time para melhorar a qualidade das classificações que estão sendo feitas para as novas prospecções e também dentro da tua carteira de clientes, regularmente você tem investido através das pessoas que colaboram no seu time aí, de manter um contato com as suas clientes e confirmar se elas estão utilizando a marca da forma como registraram, por exemplo. Você está o tempo inteiro trabalhando essas oportunidades diariamente, semanalmente, considerando as revistas da propriedade aí, né? Semanalmente, vai lá, né? E mantendo esse contato. E aí, o que aconteceu no caso da Joana e da Maria? Problema, elas já foram notificadas, certo? Eu vou contar um outro caso aqui e para prestar muita atenção no resultado. Isso é muito sério. Quando você lida com uma cliente que não está valorizando, você está desconectada com ela, entendeu? O caso é o seguinte, a cliente recebeu uma comunicação, né, de uma assessoria, e aí chegou e falou assim, não quero fazer. A assessoria disse para ela, falou assim, olha, você atendendo a sua cliente veterinária aí, você disse para ela, falou, olha, identifiquei que tem uma outra empresa que está depositando uma marca parecida com a sua. E essa tua cliente, vamos supor que ela, assim como essa Joana e Maria que eu falei, o negócio dela tem várias marcas. Sei lá, vamos supor que essa sua cliente tem entre 5 a 10 marcas, que no caso da Joana e da Maria, como é autônoma para o consultório veterinário, tem como palestrante, tem
fabricação de produtos, tem prestação de serviço, tem umas 10 marcas lá. Quando a cliente começa a chegar nesse patamar, né, de ter várias marcas, muito cuidado. Ela já vai começar a querer fazer leilão dentro do teu negócio. Então você tem que ter a rédea ali, ó, controlada. Por quê? Porque desde o início, se você chegar para ela e desde a primeira vez que você tiver contato com ela, você explicar para ela que você é uma especialista e que a marca dela precisa ter a mesma importância para ela do que tem para você. Vocês duas vendo a mesma coisa. Nesse caso que eu estou mencionando de problema, o que aconteceu? Você entrou em contato com a tua cliente que tem várias marcas e disse para ela, olha, precisa tomar essa providência aqui nesse processo. Você precisa apresentar uma oposição ou duas, sei lá, em processos de terceiros diferentes. Aí ela vira para você e fala assim, pô, toda vez você fica me mandando, isso que não vai acabar não. Por que isso acontece? Porque lá atrás, será que você teve o cuidado de explicar para ela que acontece? Que ela tem que proteger a marca dela sempre, que ela tem que ampliar a proteção e que principalmente após a concessão do registro, é aí que começa o problema. Porque ela entra no mar aberto. Ela sai daquela zona de proteção e aí ela vai ter que combater mesmo os adversários. Entendeu? Quando você faz uma consulta, principalmente nesse mercado, o mercado pet tem uma característica catastrófica para quem vai atuar para você. Muito cuidado. Por quê? Porque são clientes que tratam essa questão do registro e da proteção da marca uma forma assim, tá nem aí. Vai empreendendo e quando vê o problema já está acontecendo. Entendeu? Então, nesse caso, a cliente não queria contratar essas oposições aí, por exemplo. Uma dificuldade danada, aí tu entra em contato com a cliente, pergunta para ela, fala assim, qual a importância dessa marca para você, pessoa física? Aí ela, como assim? Não, qual a importância? Essa marca é importante. Aí ela vai contar a história. Essa marca é importante porque encontrei a minha sócia numa clínica onde nós estagiamos e tal, e até hoje eu vivo essa experiência, porque sempre alguém me associa à época que eu trabalhei lá e tal, é uma coisa até difícil, mas aí estou resolvendo isso. Sim. Então você já entendeu a conexão da marca que essas duas criaram para a atualidade delas. Beleza, marca importante para elas. Depois, a marca importante para o negócio, a JM Pet, né? Joana e Maria Pet, agora tem um desafio de se consolidar no mercado. Elas vão ter que investir em marketing, publicidade, da melhor forma que elas puderem. Elas vão ter que ser conhecidas por uma boa prestação de serviço. Elas vão ter que se posicionar num lugar que seja visível aí, né? Elas vão ter que trabalhar bastante. Atualmente tem, no marketing digital, por exemplo, tem uma possibilidade delas fazerem investimentos aí, né? Nessa divulgação através de plataformas digitais e tal. Então, assim, elas vão ter que atuar. Mas, nesse caso, assim, a marca é importante para elas porque tem uma conexão com a história delas, é importante para o negócio. Para o negócio por quê? Porque fornecedor, cliente, concorrente precisam reconhecer a qualidade. O cliente, o concorrente, diga assim para elas, o concorrente não precisa gostar de você, mas ele precisa te respeitar. Faça ele respeitar você. E aí você comprovou a importância da marca para ela e para o negócio. Outra pergunta importante, será que você está assumindo a responsabilidade? Olha só, para evitar que a sua cliente perca tempo e dinheiro, você está assumindo a responsabilidade que você tem nesse negócio, de dizer para ela assim, você, cliente veterinária, tem noção do quanto vai ser valorizada a sua marca a partir do investimento de tempo e de capacidade profissional que você fizer? Lembra que eu falei, elas começaram com um estabelecimento só de um consultório, depois evoluíram para uma loja de pet shop e agora está prestando serviço com banho e tosa. Uma coisa complementa a outra, mas o negócio está crescendo. Então, de repente, outras classes, nominativa para mista, figurativa para mista, fazer adequação. Cuidado, cuidado com campanhas publicitárias, marketing aí, sabe? Será que
todas, será que a tua cliente, ela te respeita e te considera ao ponto de não tomar nenhuma providência de estratégia de marketing sem falar com você? Cuidado, porque é comum as clientes, é comum elas acharem o teu serviço caro, vai lá e deposita do jeito dela, daqui a pouco ela volta. Né? O exemplo é de veterinário, né? Volta com o rabinho entre as pernas, assim, fez besteira, cara. Fez besteira e aí gerou uma outra situação, depositou outro pedido de registro de marca sem falar com você. Quando você vê, você é surpreendido por aquela situação. Tá claro que a tua relação com a cliente não tá ok. Por quê? Porque você, apesar de estar valorizando a marca, você não está aplicando aquilo na sua relação com a sua cliente. E aí a sua valorização é diferente da valorização dela. Ela está olhando só para dinheiro. Mas não é assim. Manda parar tudo e a partir de agora, regularmente, faça esse trabalho com o seu time, faça esse trabalho com os seus clientes, porque você atuando e prestando essa assessoria para as clientes, por exemplo, nesse caso veterinário, isso acontece em todas as áreas. Cada área tem sua característica específica, mas eu estou trazendo aqui o exemplo de uma veterinária, né? de duas clientes veterinárias aqui. Então, qual é a sua responsabilidade em relação a isso? É total. Por quê? Porque você é especialista, ela é especialista na área dela. Então, assim, será que lá no primeiro contato você se posicionou como especialista? Tem que frear a tua cliente e dizer assim, ó, aqui é você que tem a voz de comando, cara. Aqui você é que manda, né? É no teu negócio. Do consultório, da porta do consultório para dentro, cuidando de cachorro e gato, é teu cliente. Agora fora é você. E aí, se você perceber que a tua cliente está falando que você está mandando demanda demais e que toda hora só dá notícia ruim, tem um monte de coisa que elas falam. Você evolui para uma outra situação. Você pergunta para ela o seguinte, fala assim, ó, você tem noção da valorização da tua marca a partir do depósito? Ela, Por quê? Porque a tua cliente precisa ser orientada por você para tomar todas as medidas jurídicas e empresariais que possam ajudar elas a melhorar, né, a valorização da marca delas. Sei lá, qual é uma medida jurídica aí? Atuação num processo administrativo bem feito, ampliação de classes, a defesa contra terceiros. Também identificou, sei lá, tem o registro, identificou terceiros que estão utilizando notificação extrajudicial e questões judiciais também. Se a sua cliente já tiver obtido o registro, ela já tem que estar sabendo desde o início que ela vai ter que ter grana, né? Vai ter que ter um recurso ali para poder valorizar, para investir em marketing, investir em medidas empresariais e jurídicas. Ela também precisa investir numa outra situação aqui, para valorizar. Ela precisa investir num laudo de avaliação. O que é o laudo de avaliação? É uma análise que é feita, isso aí a sua cliente tem que saber desde o início, uma análise que é feita, a recomendação é que seja de 2 em 2 anos, por exemplo, para que ela entenda que ela tem um patrimônio tangível, ela tem estoque, ela tem a loja, ela tem gôndolas, ela tem um monte de coisa lá dentro, e ela tem um intangível que é essa marca. E como que ela fica sabendo que houve uma evolução na valorização dessa marca? Um laudo de avaliação. Esse laudo de avaliação, imagina, a cada 2 anos ela faz uma atualização desse laudo, ela vai investir para isso, então ela está regularmente sabendo, se ela, aí vai para o outro passo, né? E ela tem que estar preparada para uma negociação. Por quê? Se ela tiver tudo isso em andamento, né, ela vai estar pronta, a partir de uma postura profissional, ela está pronta até para negociar. E se dá bem. Por quê? Vai somar o tangível com o intangível e um vai valorizar o outro. Tipo, vamos supor que o tangível vale X e o intangível vale 2X, ou X também. Então você tem 2X aí. Isso, na hora de fechar uma negociação,
vai ser uma valorização incrível para o seu cliente. Mas primeiro você precisa ter consciência do que eu estou falando. Senão você está navegando no escuro aí. Se você hoje está lidando com as suas clientes e você não está dando atenção para isso que eu estou falando aqui, você está navegando no escuro e tem que ter muito cuidado. Entendeu? Então, esse vídeo, ele é justamente para que você volte um pouquinho no seu passado, entenda quem você era, quem você está hoje e quem você quer ser no futuro. Como prestadora de assessoria jurídica, aí, ainda que você esteja na faculdade, tenha se tornado bacharel recentemente, está atuando como API, ou então é advogada que está no mercado aí, mas pegue a responsabilidade que você tem em relação à informação das suas clientes, ok? Aí lembra assim, ó, cliente consciente gera cliente consciente. Cliente bem instruída vai atrair pessoas que querem ser instruídas por você, para te reconhecer como profissional, como especialista, como expert, né, na área jurídica aí, ajudando elas a proteger, ampliar a proteção, valorizar, avaliar e negociar. Olha que massa! Então, quero dar uma dica para você, na verdade 5 dicas, né? O que é a proteção do patrimônio intelectual? A proteção é você chegar para a tua cliente e explicar para ela que, a partir do momento que ela identificou o que ela quer fazer, aquilo que ela quer fazer tem uma identidade, que vai ser uma marca. E essa marca tem que ser protegida. Então, oriente as suas clientes, inclusive as clientes que recomendam outras clientes, para dizerem para as outras o seguinte, falar assim, ó, vou te levar para uma pessoa que vai te explicar como você deve proteger sua marca. E aí ela te traz, você orienta ela direitinho com todas as providências, porque é uma assessoria preventiva, é assim que você vai gerar uma boa carteira de clientes. Então, a proteção, depois, a ampliação da proteção. A partir do momento que você tem conhecimento, por exemplo, do modelo, do plano de negócio do teu cliente, você vai enxergar, sei lá, você olha no contrato social dela, o objeto do contrato social dela, você vai ver aonde ela quer chegar, ela vai te falar. Então você já vai junto com ela trabalhar a programação da ampliação dessa proteção. Seja iniciar com um pedido de registro de marca nominativa, isso vira mista, ou então o contrário, figurativa, depois vira mista, as classes, de repente seu cliente não tem condições financeiras de depositar em todas as classes hoje, mas aí você já faz uma programação com ela. E futuramente ela já vai ter condições. Quando passar o tempo, você vai ser aquela pessoa muito bem quista por ela, né? Queridona, porque você explicou para ela o que ela tinha que fazer. Aí a mentalidade dela do financeiro não é de gastar dinheiro, é de investimento. E toda vez que você ou alguém do seu time entrar em contato com ela, ela vai pensar assim, a minha guardiã está entrando em contato comigo. Ou então o time da minha guardiã está entrando em contato comigo. Por quê? Porque ela sabe que a marca dela está em boas mãos e está nas mãos de uma profissional que está com a mentalidade alinhada com a dela, em relação à proteção e ampliação da proteção. A valorização. Oriente a sua cliente, né, que todas as medidas possíveis referentes à parte jurídica, extrajudicial, judicial, marketing, o que quer que seja, tenha que ser feita sob a sua orientação. Ampliou a proteção. Por quê? Porque ela está iniciando um negócio para durar para o resto da vida, né? Ampliar a proteção. E aí vem aqui, ó, a valorização. Então, tua cliente tem que saber que existe um laudo de avaliação que vai ser uma referência, que vai ser atualizado constantemente para que ela saiba como que ela tem que proceder e quanto vale o negócio dela a cada semestre, a cada ano. Isso é muito importante. Então ela já está se preparando ali, ó, em relação à valorização, ela sabe disso. Uma dica bacana é o seguinte, quem investe, por exemplo, né, nós estamos em 2021, quem investe hoje em marketing digital, ou já investe há algum tempo, orienta a tua cliente para fazer um dossiê financeiro e ela registra tudo isso. É importante que ela saiba como que ela comprova, até para
quem quer investir no negócio, o quanto ela já investiu, por exemplo, em marketing digital, em mídias, em plataformas virtuais aí. Isso ela contabiliza tudo. E aí quem está se interessando pelo negócio vai perceber que está diante de uma profissional de verdade, né? E, por último aí, a negociação. Então, a partir de todas essas providências, proteção, ampliação da proteção, e até chegar na oportunidade de negociação, vai ficar claro para quem, né, for se interessar por esse negócio, que aquilo ali é um negócio sério. E aí, olha só, olha a oportunidade surgindo aí. Não só a cliente que está vendendo o negócio, mas quem está comprando o negócio vai ter contato com quem? Com você, que é uma profissional dedicada. Eu acabei de falar, você saiu da faculdade, decidiu atuar com propriedade intelectual e está aí hoje bem sucedida, seguindo aí, orientando suas clientes, dividindo essa responsabilidade, divulgando e trabalhando as prospecções a partir de indicadoras, né? Tuas clientes que indicam são conscientes. Por quê? Porque você assumiu a responsabilidade de dividir esse conhecimento com elas, alinhou as expectativas, alinhou a sua mentalidade. Então, para você hoje, a prevenção é o carro-chefe e as suas clientes entenderam isso, ok? Então, se você gostou desse vídeo, né? Deixa o teu comentário aí dizendo que gostou. Se ficou faltando alguma dúvida também, deixa o comentário aí. E o assunto de hoje era esse. Por que as clientes, no caso uma veterinária, não valorizam? E aí, né, ainda fica aquele pouquinho de tempo para você refletir. Como você pode assumir essa responsabilidade e ajudar a sua cliente a economizar tempo e dinheiro e não perder esses dois bens tão preciosos, tempo e dinheiro. Beleza? Fiquem bem, acompanhem aí os vídeos desse canal, que nós estamos aqui para apresentar para você um conteúdo de qualidade e que vai ajudar sempre você a se desenvolver. E não se esqueça, né? Continue seu desenvolvimento profissional e busque, né, todos os recursos que você puder, principalmente esses que estão sendo disponibilizados na internet. Tem muito conteúdo digital bacana e aproveite para nos acompanhar aí. Um abraço e valeu! Até mais! Tchau, tchau!